Pronto, moçada, vamos agora então para os princípios aí da eletrostática. Nós vamos estudar dois princípios, tá? Os dois princípios são bem fáceis, bem tranquilos. Esses princípios eles vão dar suporte aí para alguns conteúdos que a gente vai ver mais à frente, tá? Nessa parte de eletricidade, tá bom? O primeiro princípio ele fala assim pra gente, é o chamado princípio da atração e repulsão, certo? Muito simples, muito fácil esse princípio. Ele diz assim pra gente, se a gente colocar duas cargas positivas, uma de frente para a outra, certo? Entre essas duas vai haver uma interação eletrostática de repulsão. Vai haver uma repulsão aqui, ó, entre essas duas cargas, tá? Essa repulsão lá na frente, tá? Daqui a pouco nós vamos ver, né, que essa repulsão ela vai acontecer por conta de uma força, né, que nós vamos chamar de força elétrica, tá? Vai ser uma força elétrica de repulsão. Isso a gente vai ver depois, tá bom? Se a gente colocar uma carga positiva próximo a uma carga negativa, entre elas aí vai haver uma atração. Essa atração ela vai ocorrer por conta de uma força, né, chamada de força elétrica, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês FF, não tem problema não. Força e força, ó. Força elétrica e força elétrica, tá? Positivo e negativo, atração. Positivo e positivo, repulsão, tá? Se você colocar negativo e negativo, nós vamos ter também uma repulsão, ó. Vai acontecer também uma repulsão, tá? Aqui você já pode tirar uma conclusão bacana, uma conclusão importante, né? Cargas de sinais opostos se atraem. Os opostos se atraem, os iguais se repelem. Ó. Os iguais se repelem. Os opostos se atraem, os iguais se repelem. Tá? Agora, pessoal, uma situação aqui importante, tá? Que você deve ficar muito atento aí, ó, tá? Para resolver algumas questões. Algumas questões elas vão acabar batendo nessa parte aqui, ó, nessa tecla aqui. Ó. Se você colocar uma carga positiva próximo de um cara que está neutro, né? Próximo a um corpo neutro. Será que a gente vai ter atração ou repulsão ou nada vai acontecer? Muita gente acha que nada vai acontecer se a gente aproximar um corpo carregado positivamente de um corpo que está neutro. Na realidade, pessoal, a gente vai ter uma atração, tá? Se você tiver um corpo carregado próximo de um carinha que está neutro, de um corpo que está neutro. Existe uma atração, essa atração, lá na frente a gente vai ver que é uma atração que a gente chama por indução, tá? Existe uma força aqui, ó, de atração, essa força, tá bom? Então, corpo carregado positivamente e um corpo neutro, entre esses dois corpos vai haver o que? Vai haver uma atração. Cuidado com isso, tá bom? E se o corpo estiver carregado negativamente e o outro neutro, novamente a gente vai ter aqui, ó, uma força de atração, tá? Uma forçazinha de atração. Essa atração também ela vai acontecer por indução. Tá? Isso a gente vai ver depois, tá? Mas é bem simples, bem tranquilo, tá bom? Segundo princípio da eletrostática, né? Ele diz assim pra gente, o princípio de conservação das cargas, tá? O nome do princípio, ele é autoexplicativo, né? Ele está dizendo pra gente que as cargas que a gente vai ter no começo vai ter que ser iguais à quantidade de cargas aí que a gente vai ter no final. As cargas do começo, elas vão ser iguais às cargas do final, tá? Então, por exemplo, imagine dois corpos, formato qualquer, o corpo A com carga do tipo QA no começo, corpo B com carga do tipo QB no começo, tá? E o que vai acontecer? Digamos que, de alguma maneira, certo? O A jogue elétrons para o B. De alguma forma, tá, pessoal? Isso aqui não vai importar agora, não. Mas digamos que o A jogue elétrons para o B. Se o A joga elétrons para o B, a carga do A não vai ser mais a mesma carga que ele tinha antes. Antes era QA, mas ele jogou elétrons para o B. A carga de A vai mudar. A carga de A agora vai ser chamada de QA'. Mudou. Não é mais QA, certo? O B tinha a carga QB. Ao receber aqueles elétrons do A, também vai modificar a carga. A carga também não vai ser mais QB. A carga do B agora vai ser, que eu vou chamar de QB', tá? E esse princípio ele fala assim pra gente que a soma das cargas que a gente vai ter no início é igual à soma das cargas no final, tá? Vou colocar aquele símbolo, né, que representa aqui uma somatória, tá? Ó, somatório, essa letra grega sigma, né? Somatório das cargas, ó, das cargas, tá? Iniciais vai ter que ser igual ao somatório, tá aqui, ó, representação, letra grega sigma, das cargas finais, ó, das cargas, tá, ó, cargas, super fácil, ó, finais, tá bom? Então, resumindo, nós podemos dizer o seguinte, ó, nós podemos dizer aqui numa boa, né, que QA mais QB, ó, QA mais QB, ok? É igual a QA' mais QB'. A soma das cargas do começo é igual à soma das cargas do final, tá? QA' mais QB'.
Esse princípio aqui, pessoal, parece ser um princípio bem bobo, bem tolo, né? Mas esse princípio aqui ele vai ajudar a gente aí, principalmente na parte dos processos de eletrização, tá? Vai garantir aqui a validade, né, desse processo de eletrização. A gente vai ver isso daí depois, tá? Esse princípio aqui é um princípio muito importante. Aliás, os dois princípios são importantíssimos, são básicos aí nessa parte de eletricidade, tá? Nessa parte de eletrostática que a gente está estudando, tá bom? Vamos analisar agora os tipos de materiais. Nós vamos ver que nós temos os materiais que a gente vai chamar de condutor, né? Os condutores, em geral, a gente pode considerar os metais, tá? São excelentes condutores. Tá certo? O que os condutores eles têm aí de especial, né? Os condutores, eles possuem, né, esses materiais, esses metais, tá? Eles possuem os elétrons da última camada, tá? Eles estão fracamente atraídos pelo núcleo do átomo, tá? Então assim, vamos pensar, os últimos elétrons, da última camada, eles estão fracamente atraídos pelo núcleo do átomo. Então, esses elétrons eles têm uma mobilidade, eles podem ficar passeando ao longo da superfície aí do material condutor. Tá? Essa é a grande sacada aí do material quando ele é condutor. Os elétrons da última camada, eles são fracamente atraídos pelo núcleo do átomo, né? Se eles são fracamente atraídos pelo núcleo do átomo, esses elétrons eles podem ficar passeando aí ao longo daquele corpo, né, daquele material condutor, tá bom? Então, se a gente fizer uma eletrização no material que é condutor, esses elétrons eles vão se espalhar, certo? Visando sempre aí diminuir, né, minimizar aí as repulsões, tá? Lembrando que entre elétron e elétron a gente tem forças de repulsão. Então, para minimizar essas forças de repulsão, essas cargas elas vão se distribuir ao longo da superfície, tá bom? Coloquei aqui para vocês, ó, material condutor, as cargas elas se espalham ao longo da superfície, né, do condutor, tá bom? Só um detalhe, pessoal, então para ficar bem fácil, bem didático para vocês, imagine que eu pegue aqui, ó, um punhado de elétrons, situação totalmente absurda, tá? Mas imagine que eu pegue um punhado de elétrons para você poder entender e digamos que eu jogo esse punhado de elétrons bem nesse cantinho aqui, ó, do condutor. Esses elétrons, como a gente já viu, como o material ele é condutor, eles vão se espalhar aqui, ó, ao longo da superfície desse material condutor. Eles vão fazer isso daqui, tá? Um detalhe que a gente vai acabar estudando mais à frente, tá? Que essas regiões mais pontiagudas, tá? Elas vão ter uma quantidade de elétrons aí, ó, bem maior do que as outras regiões. Essas regiõezinhas aqui mais pontiagudas, tá? Quanto mais pontiaguda for a região, maior vai ser a quantidade de elétrons que a gente vai ter ali, tá? Esse é o que a gente vai chamar lá na frente de poder das pontas, tá bom? Parece chifre, né? Coisa de chifre e tal, mulher traindo o cara traindo a mulher, mas não tem nada a ver não, tá, pessoal? Esse poder das pontas aqui é outra coisa, né? O que a gente vai dar aula, o cara fala, poder das pontas. A galera pensa, vixe, é coisa de chifre e tal. Não é, viu, pessoal? Não tem nada a ver não, viu? Com galha não, tá bom? E nós temos um material que nós vamos chamar de isolante. O material isolante, quando você faz a eletrização, as cargas elas vão se concentrar ali naquela região onde houve eletrização. A gente não vai ter um espalhamento, né, ao longo da superfície, tá? O motivo aí vai ser o motivo contrário do material condutor. Lembra que eu falei que no material condutor os elétrons eles estão fracamente atraídos? Eles podem se espalhar ao longo da superfície? Pois pronto, no material quando ele é isolante, né, os elétrons eles estão fortemente atraídos aí pelo núcleo do átomo, tá? Então assim, se a gente fizer uma eletrização ali naquela região, aqueles elétrons eles não vão ter mobilidade, tá? Ao longo ali da superfície daquele material, eles vão ficar fortemente atraídos, então eles não vão ter mobilidade, tá bom? Os principais materiais isolantes, os mais comuns aí pra gente, a gente pode citar aí, por exemplo, a borracha, o plástico, tá? A porcelana, tá? Também é um bom material, exemplo de material isolante, a madeira, tá? O ar, pessoal, o ar também ele é considerado aí um isolante, tá bom? Pronto, e aqui se a gente for pensar naquela mesma ideia que eu falei para vocês, se eu colocasse aqui, ó, um punhado de elétrons, né, e jogasse aqui, ó, por exemplo, nessa regiãozinha aqui, ó, nessa regiãozinha desse material isolante, esses elétrons eles iam ficar concentrados aqui nessa região. A gente não ia ter um espalhamento, entendeu? Desses elétrons ao longo da superfície, porque esses elétrons eles ficam bem presos, né, ao núcleo do átomo, tá? As forças de interação ali são forças são forças bem maiores, tá? Então, eles não vão ter aquela mobilidade que antes eles tinham ali no material quando ele era condutor, tá bom? Um outro detalhe importante, eu já dei os exemplos aqui para vocês, né? Falei da borracha e tal, tudo para vocês. Uma dica aqui importante, um detalhe interessante que dá para você entender, né? Aqui, uma coisa que o pessoal acaba falando no dia a dia. Não sei se você já percebeu a galera falando assim,
se tiver alguém, uma pessoa, né, morrendo eletrocutada lá, não pegue, por exemplo, um bastão metálico para tirar aquele fio. Poxa, o motivo é bem simples, ó. Se você pegar um bastão metálico, como metal ele é um condutor, certo? Aqueles elétrons, por mais que você pegue aqui, ó, nessa extremidade, e você coloque essa outra extremidade para poder tirar o fio, aqueles elétrons que vão aparecer nessa região, eles vão espalhar, ó, eles vão espalhar por toda a superfície do condutor e vão acabar chegando até a sua mão. Você vai levar um choque, tá? Então, repetindo, os elétrons que chegam a essa região, por mais que você toque aqui deste lado, mas se você colocar essa extremidade em contato com o fio desencapado, tá? Os elétrons daquele fio, eles vão poder, ó, se espalhar ao longo da superfície do condutor e vão chegar até a sua mão e você vai acabar levando um choque, tá bom? Isso a ideia de choque a gente vai ver depois, mais à frente, quando eu estiver falando sobre a corrente elétrica para vocês, tá? Aí a galera fala, não, você deve pegar um bastão de madeira, um bastão de borracha para poder tirar aquele fio e tal. É verdade, ó. Por quê? Quando você pega um bastão isolante, né, os elétrons eles ficam concentrados apenas nessa região. A gente não vai ter aquele espalhamento. Então, se você colocar a mão aqui, ó, por exemplo, deste lado esquerdo e colocar o lado direito em contato aí com aquele fio, certo? Então você não vai levar choque nesse caso, porque a gente não vai ter um espalhamento, tá bom? Agora, galera, cuidado com isso daí, certo? Porque essa ideia de condutor isolante é um negócio um pouco relativo, tá bom? Alguns materiais, dependendo da tensão, né? Dependendo aí da DDP, da diferença de potencial, da tensão, da tomada, da pilha onde a gente vai ligar, tá? Vamos pensar assim, tá certo? Eles podem deixar de ser, por exemplo, isolantes e passar a ser condutor, tá? Alguns materiais, tá? Então tudo depende da tensão, é um negócio um pouco relativo. Por exemplo, o ar. O ar, falei agora há pouco para vocês que o ar é um ótimo isolante, né? Mas, por exemplo, quando a gente vai ter uma descarga elétrica, né, um raio aí durante uma tempestade, certo? A tensão ali entre as nuvens, né, e a terra, a superfície da terra ali, a tensão ela é muito alta, certo? A DDP, né, que a gente vai chamar mais à frente, certo? A tensão ela é muito alta. Se a tensão ela é muito alta, aquele ar, né, dependendo do valor dessa tensão, ele pode deixar de ser aí um isolante e passar a ser um condutor, pode passar a conduzir aí a eletricidade, né? Os elétrons eles vão poder fluir ali naquele meio material. Nesse caso a gente fala que quando o material ele deixa de ser isolante e passa a ser condutor, a gente fala que ele rompeu, né, aí a sua rigidez dielétrica, tá? Rompeu a sua rigidez dielétrica, tá bom? Então o ar, quando a gente tem aquele raio, né, o ar ele está sendo ali naquele caso um condutor, tá? Passou a ser condutor, ou seja, a tensão foi tão alta que foi aplicada, a DDP foi tão alta que foi aplicada, que rompeu a rigidez dielétrica dele. Ele deixou de ser um isolante e passou a ser um condutor, tá? Então cuidado com essas ideias aí, na realidade é um pouquinho relativo, tudo depende também da tensão, tem que tomar esse cuidado, esse detalhe aí é um detalhe também importante, tá bom? E outra coisa aqui que eu lembrei que vale a pena ser comentado, tá? Esse nome aqui, isolante, tá? Ou dielétrico, tá? São sinônimos, tá? Isolante ou dielétrico. Vou colocar aqui para vocês, não custa nada. Isolante, ó, isolante ou dielétrico, tá? Dielétrico. Material dielétrico, pô, tá falando do isolante para vocês, ó, tá? Então, são sinônimos, é importante você ter essa noção aí na sua cabeça, tá bom? Nós vamos ver os processos de eletrização. A ideia de processo de eletrização é bem simples, pessoal. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar um corpo que está o quê? Que está neutro, né? Que está descarregado. E a nossa ideia é tentar deixá-lo eletrizado, né? Então, se eu pegar um corpo que inicialmente ele está descarregado, está neutro, né? E eu vou fazer aqui um processo, a gente vai fazer alguns processos para deixá-lo, no final das contas, eletrizado, né? Carregado positivamente ou negativamente. Aí a gente vai depender do processo que a gente vai utilizar, tá bom? Ele pode ser condutor, ele pode ser um isolante, a gente vai ver que isso daí, dependendo do tipo de processo que a gente for utilizar, isso daí vai ser levado em consideração lá na hora, tá bom? Nós vamos estudar, pessoal, 3 processos de eletrização, tá? Aqui na eletrostática. Nós vamos estudar um processo de eletrização chamado por atrito, tá? O nome é autoexplicativo, a gente vai ver daqui a pouquinho. Nós vamos estudar um processo de eletrização chamado eletrização por contato. O nome também ele é autoexplicativo. Nós vamos ter um terceiro processo chamado de processo de eletrização por indução, tá? Então a ideia vai ser bem simples. A gente vai pegar um corpo que está o quê? Que está descarregado, tá? Certo?
e vai deixar o final do processo o quê? Carregado, eletrizado, tá bom? Essa aí vai ser a ideia. Então, vamos começar então, nós vamos começar aí pelo processo de eletrização por atrito. Vamos lá então, acompanhe.